Nós acabamos de ler aqui uma parábola. Uma parábola. Eu sei que nós estamos acostumados com as parábolas de Jesus, né? E parábola, ela é uma expressão que significa, né, uma expressão que vem de um termo grego que tem a ver com colocar ao lado. Literalmente é isso. Colocar de lado. Você deve lembrar das linhas paralelas, linhas ao lado. Então, uma parábola é uma história fictícia colocada ao lado de uma história verdadeira para trazer entendimento, esclarecimento, ou às vezes para ocultar a verdade, a história real. Algumas vezes as parábolas elas tinham o sentido de explicar alguma coisa. Às vezes elas tinham o sentido de denunciar. Você deve lembrar quando o profeta Natã chega diante de Davi e conta uma parábola para ele. E ali era uma denúncia. Nós vamos ver lá em Lucas, e muitas vezes Jesus usou esse expediente. Por exemplo, certa vez, duas pessoas chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, um jovem, né, chegou para Jesus e diz assim: Senhor, fala para o meu irmão para dividir herança comigo. E Jesus diz: quem foi que me constituiu sobre juiz nesta causa? Quem me constituiu como autoridade para organizar essa partilha? Aí ele diz: a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Versículo seguinte, ele diz assim: então Jesus lhe propôs uma parábola. Então, para esclarecer aquele fato, ele contou uma historinha. E a historinha era aquela história do homem que ajunta suas riquezas, seus bens nos celeiros, né? E ele vem ao óbito rapidamente. E Jesus mostra que a vida de uma pessoa não consistia só em acumular bens. Então, a parábola, aquela historinha, era para esclarecer uma dúvida. Às vezes, a parábola de Jesus era para que as pessoas não descobrissem a verdade. Ele dizia assim: eu falo por parábolas para que as pessoas, vendo, não vejam, ouvindo, não ouçam, né? O que eu estou aqui compartilhando com vocês. E como eu disse, às vezes a parábola, a historinha, é uma denúncia de algo que está acontecendo, algo grave. Nesse texto, de forma específica que nós lemos, não é uma parábola de Jesus, mas é uma parábola, tá? É uma historinha colocada ao lado de um fato, e um fato bem pesado. Quem conta essa parábola não é Cristo, mas é um homem chamado Jotão. Jotão é um dos filhos de Gideão. Na verdade, era uma família bem grande, né? Eram 70 irmãos, né? Pensa uma família, né, grande. No café da manhã, todo dia, como é que não era? Eram 70 irmãos. E Jotão, ele é o sobrevivente, né, da mortandade dos seus irmãos, né? Os seus 68 irmãos morrem, porque um deles vem a matar, Abimeleque. Ele tira a vida dos irmãos depois que ele faz uma tramóia. O capítulo 9 vai mostrar que Abimeleque, seu irmão, vai a uma cidade chamada Siquém. Chama os seus tios, os seus primos, e faz uma pergunta capciosa. Ele diz assim: vocês preferem ser governados por 70 pessoas ou por um? Gente, ninguém em sã consciência quer ser governado por 70. Você imagine 70 pessoas dando ordem, né? Você como criança, às vezes você pergunta para o teu pai, né, quando era pequeno, você, né, dia dos pais, você fala: pai, posso fazer isso aqui? Pergunta para sua mãe. Mãe, posso fazer? Pergunta para o seu pai. Com 2 já acontece isso, imagine com 70. É óbvio que eles falaram, né, para Abimeleque, falaram: não, eu prefiro um. Aí o que o texto dá a entender que eles fazem um acordo para que Abimeleque assumisse o poder, e quando ele entende que ele tem um apoio, né, da família, a palavra de Deus diz que ele vai à região onde estavam seus irmãos, e ele simplesmente mata todos eles. Só sobra o Jotão. Jotão foge, e nessa fuga ele está horrorizado, porque depois do seu irmão promover uma chacina, os habitantes de Siquém colocam uma coroa na cabeça do seu irmão Abimeleque e dizem: você vai reinar sobre nós. Você imagine um homem assassino que faz, né, uma tramóia dessa. As pessoas colocaram ele como governante. Ele está horrorizado também porque os seus irmãos não se levantaram e ninguém queria reinar, ninguém assumiu o seu lugar em Deus. E agora ele sobe no monte Gerizim desesperado e vai fazer uma denúncia.
essa parábola é uma denúncia. A Bíblia não diz que ele sussurra, a Bíblia diz que ele levanta a sua voz em clamor, ele grita, ele dá um grito e diz assim: vocês vão me ouvir, e o clamor de vocês vão chegar até Deus. Qual era a parábola que ele propôs a partir de então? Ele diz uma historinha que era mais ou menos assim, começando no versículo de número 8. Ele diz: certa vez as árvores foram ungir para si um rei. É uma história, é uma alegoria. E disseram à oliveira: reina sobre nós. A oliveira falou: não, eu não posso reinar de maneira nenhuma, porque eu não poderia deixar minha gordura, que Deus e os homens prezam em mim, né, para dominar sobre vocês. Então, diante da negativa da oliveira, sabe que oliveira, né, é a árvore que produz azeitonas, eles vão para uma segunda tentativa, eles vão atrás da figueira, que produz figo, e falam: reina sobre nós. E a figueira dizia: deixaria eu a minha doçura, os meus bons frutos, para reinar sobre vocês, que os homens prezam, que Deus preza? De maneira nenhuma. E ele tem uma segunda negativa. Então eles vão diante da terceira opção, que era a videira. Videira, né, é a planta que vai produzir as uvas, o vinho. E fala: reina sobre nós. E a videira diz: de maneira nenhuma. Como é que eu posso deixar o meu vinho, que alegra tanto ao coração dos homens e a Deus, para reinar sobre vocês? Que ela dá mais uma negativa. E então, a palavra de Deus vai dizer que depois de todas essas negativas, né, todas as árvores, no versículo 14, disseram assim: ao espinheiro, reina sobre nós. O espinheiro não é uma árvore frutífera. O espinheiro não produz bons frutos, não tem a doçura, não produz o vinho, não dá a sombra, só produz dor, nem sombra, ele produz dor. E o espinheiro, de pronto, ele atende o pedido. E ele ainda diz algo: se na verdade me ungireis sobre vós, vinde refugiar-vos debaixo da minha sombra. Faz uma promessa. Além de aceitar, faz uma promessa. Mas também tem uma ameaça: mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. E assim termina a nossa historinha. Gente, é muito simples. É uma história rápida, fácil. Eu vou traçar 3 aplicações aqui bem simples. A primeira coisa que a gente entende desse texto aqui, a aplicação dessa historinha que eles contam, você sabe que ele está denunciando o irmão que matou, está denunciando as pessoas que ungiram uma pessoa ruim para ser rei sobre eles, uma situação inaceitável. E ele está denunciando também os seus irmãos que se acovardaram, muita gente se acovardou. E a resposta e a aplicação aqui é muito simples. E qual é? Aqui está dizendo como seres qualificados, pessoas qualificadas, quase sempre se evadem das suas responsabilidades e abrem espaço para o mal. Abrem espaço para o espinheiro. Você já deve ter lembrado, né, daquela frase famosa de Luther King, que vai dizer que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Porque onde os bons se omitem, o mal prevalecerá. No primeiro livro de Samuel, nós conhecemos a história quando um gigante ele ataca toda uma nação. Só que o curioso é que durante 40 dias, Golias levanta a sua voz dizendo: eu preciso de um homem para me desafiar. E nós vemos toda uma nação de boas pessoas, de bons guerreiros, de bons homens que ficaram acovardadas, que não aceitaram o desafio, que passaram vergonha, uma vergonha, porque um homem gritou, porque um homem falou mais alto, porque um homem mostrou seu poderio. E nós vemos aqui nesse texto basicamente isso. Bons homens, boas pessoas que não se levantam para pôr um ponto final em algo que está errado. E deixa eu lhe dizer, os Golias, eles sempre vão gritar. Eles gritam nas redes sociais, eles gritam na mídia,
eles gritam pelas ruas, eles tentam influenciar. E se você calar a sua voz, estamos falando aqui de vídeos de pai preocupado, se você não usar a sua voz, a sua autoridade, você pode ter certeza que o mundo vai fazer. O mundo vai influenciar. Se você não aconselhar, alguém vai aconselhar. Se você não ensinar, alguém vai ensinar. Se você se omitir do seu papel, alguém vai assumir esse papel. Lembre-se, o lugar nunca vai ficar vago. A posição nunca vai ficar ausente. Alguém vai ocupar esse papel. Então não abra espaço para aquilo que Deus quer que você faça. Porque Deus já tem te dado sabedoria, instrumentos, graça. E Deus lhe confiou coisas nas suas mãos. Não terceirize aquilo que Deus colocou nas suas. Porque o que está na sua mão é precioso demais para você deixar para qualquer pessoa trazer uma má influência. Não sei se alguém está entendendo. Se tiver, dão glória a Deus aí nesse momento. Agora, segunda questão, de forma bem simples. Pensa comigo aqui. Qual foi a primeira opção que eles escolheram? Vamos lá, a historinha. Era uma floresta, tá? E as árvores vão lá e escolhem uma árvore para ser o rei sobre elas. Então eles primeiro escolhem a oliveira, depois a figueira, depois a videira. Então pensa comigo aqui. A oliveira é uma árvore boa, sim ou não? Sim ou não? Legal. Reina sobre nós, a oliveira falou, não quero, não dá. E era uma boa árvore. A segunda árvore, vocês lembram qual é o nome dela? Figueira. A figueira é uma boa árvore, sim ou não? Mas ela também não quis. Eles passam para a terceira opção. Qual era a terceira opção? Era a videira. A videira era uma boa árvore, sim ou não? Sim. Como nenhuma delas quis, para onde eles partiram? Para o espinheiro. Um arbusto, né? Um pequeno, né? Raso. Aí você fala assim, pastor, mas a gente tentou todas as boas opções. Não foi uma nem duas, nós tentamos 3, e depois que tudo se esgotou, aí a gente pulou para o que tinha nas mãos, vai com o que tem mesmo. Só que esse texto me mostra algo interessante. Você não precisa fazer uma má escolha por falta de opção no momento. Deus está me ensinando aqui que eu não preciso escolher o ruim ou o pior, porque não tem peças disponíveis naquele momento. E muita gente não se valoriza e escolhe qualquer coisa e o espinheiro depois vai te machucar. Muita gente, pelo desespero de fazer uma escolha precipitada, depois vai sofrer as consequências dessa escolha. Tem gente que vai se enrolar com traste. Tem gente que se envolve com moleque, que não tem condição nem de assumir um namoro, quanto mais de casar. Tem gente que entra em lugares, em acordos, em sociedades, em empresas que sabe que vai ter problema. E não se valoriza, você não pode entregar a sua alma, a sua família, a sua vida para a mão do espinheiro. Porque o espinheiro é um arbusto raso que só machuca. Uma hora ou outra ele vai te dar problema. Se você reparar nesse texto, o único que faz uma promessa é o espinheiro. Ele fala, vem debaixo da minha sombra. E que sombra dá o espinheiro? Nenhuma. Significa que a promessa era mentirosa. O teu desespero não pode fazer você acreditar em promessas mentirosas. Você sabe que nunca vai se cumprir. Você sabe que nunca vão suprir as tuas necessidades. Você sabe que em pouco tempo, é tempo de você olhar para trás e falar, que besteira que eu fiz na minha vida. Que passo errado que eu dei. E vou ter que consertar isso, e para consertar é muito pior. Você não precisa ir andando e depois lá na frente a gente acerta. Tenha calma para decidir. A falta de boas opções no momento não significa que Deus não vai te dar uma opção lá na frente. Pastor, o que eu faço então? Espera o tempo de Deus para a sua vida. Espera o momento de Deus.
O fato de Deus não mostrar agora as opções não significa que em nenhum momento vai ter opção, porque ao que me parece, em Romanos capítulo 12, a vontade de Deus para a sua vida não é ruim, a vontade de Deus para a sua vida não é falha, é boa, perfeita e agradável. Deus não quer te dar lixo, Deus quer te dar o melhor para a sua vida, algo grande de Deus preparado para você. Pastor, mas eu não estou vendo nada, eu tentei numa tentativa, a primeira tentativa não deu, a segunda não deu, eu quebrei a cara, as coisas saíram todas erradas, eu só me decepcionei, e agora eu vou desse jeito mesmo, e nesse teu ato de revolta, você vai quebrar a cara lá na frente. O fato de você não estar vendo agora, não significa que Deus não está preparando, porque nesse texto me diz que Jotão tinha se escondido, o Abimeleque mata 68 dos seus irmãos, mas havia um que sobreviveu, e era Jotão, era um bom homem, ele estava escondido. Talvez a tua resposta não está nos seus olhos, talvez você ache que não tem jeito, talvez na sua mente as opções já se esgotaram, mas tem um Jotão preparado para você, tem uma saída de Deus preparado, tem algo que está escondido nos esconderijos de Deus, na hora certa vai se manifestar, na hora e no tempo de Deus ele vai aparecer na sua frente. Então aguarda o seu tempo e bota para fora esse espinheiro da sua vida. Espinheiro mata sementes, espinheiro mata tudo que está em volta, espinheiro não traz alegria. Você pode estar alegre por estar escolhendo alguma coisa, mas lá na frente vai machucar. Então em nome de Jesus aguarde, porque tem algo de Deus sendo preparado para a tua vida, há algo de Deus sendo preparado, há um presente de Deus e há uma surpresa de Deus. Eu declaro profeticamente nessa noite, há uma surpresa de Deus para você, há uma surpresa de Deus para a tua casa, no tempo de Deus. Talvez alguém aqui está para dar um passo amanhã, e você não tem paz no coração. E a paz é um dos selos de Deus para qualquer escolha que você vai fazer. Se você está angustiado, sai fora. Espera mais um pouco. Aguarda Deus falar. Ouça a direção do Eterno. Não se precipite na primeira escolha da sua vida. Tem alguém comigo ainda aí? Glória a Deus. Agora, sabe o que é intrigante também nesse texto? Mensagem simples, direta. Não é só a escolha do espinheiro. O que é interessante nesse texto é ver que a oliveira, a figueira e a videira, boas árvores, e ali é o simbolismo de boas pessoas, de gente boa, capacitada, com qualificações, que simplesmente falam, não quero. Agora, não quero o quê? Era uma posição ruim? Não. Veja a parábola. Ele chega diante dessas árvores e fala assim, a proposta era, reina sobre nós. Não era, venha ser meu escravo, venha ser meu funcionário, venha, não, reina sobre nós, eu quero te colocar numa posição de ascensão, de destaque, quero te conferir algo grande nas suas mãos. E todos eles não quiseram. Agora, por que eles não querem? O primeiro não quis, porque ele falou assim, deixaria eu a minha gordura, a oliveira que produz as azeitonas e faz o azeite, deixaria eu o meu azeite, a minha gordura? Não, essa gordura agrada a Deus e aos homens, eu faço coisas boas, gordura, símbolo da fartura. A segunda diz, não, eu não posso deixar também a minha doçura, os meus doces frutos, o figo tão agradável. E a terceira vai dizer, se eu aceitar a tua proposta, eu tenho que deixar a alegria, eu tenho que abrir mão do vinho, eu sei que reinar é uma posição de destaque. Agora, qual é o motivo que todas as três têm em comum? A palavra deixaria. Qual é a palavra? Ou seja, eles entenderam, eles tinham a consciência
de que uma posição de honra exige sacrifício. Em algum momento você abre mão da sua alegria, em algum momento você abre mão das doçuras, em algum tempo você tem que queimar suas gorduras também, suas reservas. Posição de honra tem perda. Posição de honra tem renúncia. Projetos grandes de Deus, eles vão exigir algum tipo de sacrifício da tua parte. Para assumir essa presidência vai ter sacrifício. Para ser um empreendedor tem que ter sacrifício. Para assumir o ministério tem que ter renúncia. Para cumprir um chamado, você vai ter que deixar alguma coisa em algum momento. Então essa ideia de que eu aceito só para ganhar não tem apoio na Bíblia Sagrada. A ideia de quem só quer ganhar, lá em João capítulo 10, Jesus vai mostrar muito bem quem tem essa ideia. É o ladrão, que vem roubar, matar e destruir. Só que nesse mesmo texto ele diz que aquele que vem de bom coração, o bom pastor, ele dá a vida. Ele perde, ele sacrifica. O que eu quero dizer para você é que tem gente que sabe o que fazer, que tem a chamada para fazer, que tem os meios para fazer, que tem condições de fazer, mas não quer fazer. Por quê? Porque não está disposto a pagar um preço. E a minha pergunta é: não abrir mão da doçura, da alegria ou da sua gordura vai te garantir felicidade? Porque a tua realização será quando você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Nada mais te dará mais alegria do que fazer o que o Senhor quer para a sua vida. Salmo 126, versículos 5 e 6 diz: os que semeiam com lágrimas, você semeia com lágrimas. O texto não está dizendo que não vai ter lágrima na semeadura, vai ter. Quem planta semente chora. Quem planta semente sangra. Quem planta semente renuncia. Os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Vai ter colheita? Vai ter. Vai ser alegre? Vai. Mas você começa chorando. E o versículo 6 diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo seus feixes. É verdade que no momento vai doer, é verdade que em algum momento você vai sofrer, é verdade que em algum momento você vai ter que abrir mão de um direito que é seu, de algo que você produziu, de algo que saiu de você, um fruto seu. Mas você também vai voltar alegre cantando. Deus tem uma promessa de que você será satisfeito. Você ficará feliz com o trabalho das suas mãos. Deus trará realização para você e para toda a sua casa. É nele que você se completa, é na obra que você se realiza, é no projeto de Deus que a tua vida tem sentido e tem valor, porque fora dele, você é apenas alguém que vai vagueando de prazer em prazer, de conquista em conquista, mas que não é preenchido no seu íntimo. Você só é preenchido pela vontade de Deus realizada na tua vida. Seja que em algum momento você abre mão de alguma coisa, em algum momento você vai ser pisado, é verdade, em algum momento alguém vai te ferir, em algum momento alguém vai te machucar, em algum momento vai parecer que nada está acontecendo e que Deus não está te vendo, mas Deus nunca deixou de te ver, e Deus nunca vai deixar de te recompensar.
essa posição que o Senhor quer para a sua vida não é por acaso, é porque se você se ausentar, muita gente vai sofrer. Você é a resposta de Deus para esse tempo, você é a resposta de Deus para alguém, você é um projeto de Deus nesse tempo para fazer a diferença. Você não está aqui por um mero acaso, mas você vai trazer alegrias a muita gente, é você que vai tirar o espinheiro da vida de muita gente, é você que é a circunstância que vai colocar ponto final em dores, em vidas e em famílias. Deus te chamou para ser uma árvore que reina, e não simplesmente um espectador de espinheiros que reinam por aí. Está na hora do grito dos bons, está na hora de você se levantar e pegar nas suas mãos aquilo que Deus tem colocado. Está na hora de você entender que você é um projeto de Deus, que você do teu jeitinho, com a sua aptidão, com seus talentos, com as suas manias, com o seu jeito, você é criação de Deus, você é a resposta do eterno. Deus não te fez ao acaso, Deus te fez por projeto. Você não é simplesmente uma obra que aconteceu e por um acaso você está aqui dentro, não. A Bíblia diz: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vais e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E a pergunta de Deus para você hoje é: você aceita o convite ou você vai passar para o espinheiro? Você aceita o convite? Você aceita o que vem em sua mão? O seu projeto, o seu propósito? Ixi, mas eu já sei como é que vai ser. Rapaz, eu já me envolvi tanto nisso, e a dor de cabeça, e você acha que isso é justificativo para você dizer não para Deus? Você é muito maior do que o que você tem vivido hoje. Nós vamos começar algo grande. Deus está levantando nessa noite gente aqui. Glória a Deus. E da onde vem a recompensa? A recompensa vem do Senhor, que não fica devendo nada a ninguém. Vamos ficar de pé. Aleluia. 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 Existem lugares onde você se relaciona que já deixaram e perderam a vontade, a expectativa de aguardar a solução. Estão sendo nutridos por uma sombra de um espinheiro. Mas você tem a palavra. Existem lugares onde você ministra treinamento, aula, e eles inconscientemente estão clamando: reina sobre nós. Apresenta o que você tem aí dentro. Mas você não quer se aborrecer. Só que o espinheiro está chegando. Existe gente que trabalha demais, trabalha demais, trabalha demais, trabalha demais. E o espinheiro vai tomando aos pouquinhos dentro da sua casa. Teu filho vai perdendo a alegria, a comunhão, ele não se comunica mais. Relação entre cônjuge fria. Porque ela está dizendo: reina sobre mim. Mas eu não tenho tempo. Não dá, não posso tirar férias, não posso fazer nada. E o espinheiro vai tomando. Vai tomando, vai tomando, vai tomando. Ele toma os espaços. E essa é a diferença do Espírito de Deus para o Espírito de Satanás. Satanás, ele não pede licença, ele invade. Só que as coisas de Deus, elas não invadem. Você tem que pedir. Você tem que suplicar. Clama a mim e responder-te-ei. Buscar-me-ei e achar-me-eis quando me buscar todo o vosso coração. Deus, a gente busca, a gente pede, a gente solicita. Jesus, cantamos aqui, ele bate na porta.
Ele não sai invadindo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Você tem que permitir, tem que exigir. E hoje, como se um anjo tivesse vindo aqui com aquelas tesouras grandes, cortando um monte de espinhos que estavam tomando conta dos relacionamentos, da sua vida espiritual, conjugal, do seu ministério, da sua vida. Uma palavra muito simples, mas profética para o seu coração. Assuma a tua posição diante de Deus, para que você comece a ver a maravilha e a mão do Senhor sobre a sua vida.